para vocês, fazer uma introdução, como é que vai funcionar a dinâmica. Sim, é. Seja bem-vinda, Ju. Boa tarde. Obrigado pela sua presença, Ju. Boa tarde, agora foi. Tecnologia deixa a gente na mão, né, gente? Desculpa, viu, Ju? Sei que Não, agora aconteceu sim, aqui. a gente tava lá batendo papo na outra, não tô sozinha, a gente tá vindo para cá, ó. Acho Eita, que menina do céu, que loucura. Tecnologia. Pessoal, vou aproveitar e já me apresentar aqui, enquanto o pessoal vai entrando, até para explicar a dinâmica aqui. Hoje a gente está tendo um momento muito especial aqui. A Cris já está entrando também, viu, Ju? Ah, Acabei de então tá liberar bom. aqui para ela. Pessoal, primeiro agradecer, eu fico muito feliz, assim, pela presença de todos vocês aqui nesse evento que é uma ideia que surgiu, né? Que um tempo atrás eu comentei com o Pedro, com a Juliana, com o Isaías, e saiu do papel, né? Essa ideia de fazer esse talk sobre RH, sobre ser humano. Eu acho que esse assunto tão importante que a gente precisa debater aqui. E para esse evento a gente tem a presença de três startups do grupo da FCJ. Então vai ser um grande bate-papo aí com todos vocês. E deixa eu explicar a dinâmica, como eu imaginei, como eu expliquei para o pessoal aqui. Algumas vezes eu vou mutar vocês, tá? Eu vou como host aqui, mas tá tudo certo, estou à disposição. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, eu sou Community Manager aqui na FCJ. Tem cerca de 8 meses que a gente está trabalhando aqui para melhorar o ambiente como comunidade, e o evento aqui é um dos exemplos que a gente pretende fazer e elevar, não só quem está presencialmente aqui, mas a gravação também. Depois nós vamos subir no YouTube, vamos divulgar nas redes também. E então queria agradecer a presença de todos e comentar um pouquinho rapidamente das startups que estão aqui presentes. A ideia é que cada uma das startups se apresente, fale da sua solução, fale do que ela faz, o que ela está procurando, e com isso a gente começa a fazer essa interação logo depois das três apresentadas. A gente vai trazer alguns pontos para a gente discutir sobre o futuro da RH, o futuro da gestão de pessoas. E aqui presente a gente tem a Startup Talento Sênior, que é soluções para engajamento e aproveitamento estratégico de profissionais experientes, que a Juliana Ramalho está aqui presente. Então, depois ela pode me corrigir, trazer outros pontos, tá, Ju? Fica à vontade. Eu e a A Cris gente Sabag aqui, as duas e a sócias. Cris, isso, a Cris Sabag também. Cris, seja bem-vinda, tá? Prazer conhecê-lo. A gente tem também o Isaías, que é da AXI, que é uma inovação em recrutamento e desenvolvimento de talentos. Depois você também pode me corrigir ou acrescentar, viu, Isaías? A gente tem aqui também o Pedro, da RH Renováveis, com um software com novas práticas para o RH mais sustentável e conectado ao futuro, que também vai trazer suas soluções e explicar. E logo depois, cada um vai se apresentar mais ou menos em 20 minutinhos, tá? Eu acho que até muito, mas eu vou colocar esse tempo para vocês poderem falar das soluções de vocês. E logo no final a gente vai ter essa interação entre vocês, trazendo visões, trazendo críticas para o mercado, enfim, que eu sei que vocês estão de forma visionária no mercado. Então, eu queria agradecer a todos aqui. Vou dar a palavra aqui pela ordem que eu coloquei a Talento Sênior para poder falar primeiro, tá, Ju? A Ju e a Cris. E logo depois a gente coloca o Isaías e logo depois o Pedro, tá? Então, fiquem tranquilos, enquanto isso a gente vai interagindo e vamos deixar essa interação para depois dessas apresentações, tá bom? Posso soltar? Perfeito. Vou liberar Então, aqui já a apresentação para vocês, tá? Vocês tá, Cris podem Sabag aqui, aham. pensar Então, aqui. vou rapidamente me apresentar, né? Somos a Talento Sênior, eu sou Juliana Ramalho, sou
CEO e cofundadora da Talento Sênior. Eu fico em São Paulo e minha sócia Cris Sabag, que está aqui, que vai fazer a apresentação, fica em Natal. Então, nós somos Brasil todo, tá bom, gente? E temos outra sócia que é carioca, e assim a gente vai se espalhando para vocês verem que a gente tem soluções para PMG Brasil todo. Então, Cris, obrigada por estar com você. Obrigada, Ju. Gente, então eu sou a Cris. Espera aí que eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Ver se já está subindo. Então, como a Ju falou, eu sou sócia da Ju, estou em Natal, tá? Sou de São Paulo, mas estou em Natal. E espero que a gente faça uma boa apresentação aqui para vocês. A Talento Sênior é uma senior tech que entrega soluções para... A gente fala que é potenciar empresas com expertise 45+. A gente virou um hub, né, que conecta a pequena, a média e a grande empresa a esse grupo de pessoas altamente qualificadas. A gente tem uma base realmente muito direcionada, a gente não trabalha com cargo de entrada, então a gente está falando aqui de pessoas que estiveram à frente de grandes projetos, que estiveram à frente de grandes estratégias no mercado, normalmente com cargos de coordenação para cima. Tá? A gente está no mercado desde 2021, a gente lança a plataforma no TAS focada nas startups. Então, final de outubro, a gente estava olhando muito esse público de startup, porque a gente entendia que eles sim precisavam bastante da nossa mão de obra, do nosso serviço. Então, a gente vai para 2023 com essa ideia, né, de que as startups vão sentir mais apelo para o nosso tipo de produto, mas de verdade o que aconteceu foi que a gente teve um boom de profissionais muito qualificados entrando na nossa base. Depois de uma pesquisa que a gente fez sobre etarismo dentro das organizações, as empresas grandes começaram a chegar, de forma que a gente chegou ao final de 2023 com pequenas, médias e grandes empresas, além das startups, dentro do nosso rol. Graças a Deus, depois que os clientes corporativos começaram a aparecer, muitas premiações aconteceram para talento sênior dentro e fora do Brasil. Eu mostro alguma para vocês daqui a pouco. A gente vai para 2004, pessoal, com novos produtos, né? Então, a gente sobe a base de 5 para 7 mil, a gente vai para Davos contar o nosso caso, o nosso case de sucesso, né? Onde a gente apresenta o Abad, e a gente mostra que o Abad, quando a gente coloca ele em 4 empresas durante o ano, ele coloca 1 milhão de reais de PIB na mesa. Então, a gente foi para lá defender isso, mostrar esse processo. A gente solta no final do ano o Hub Talento Sênior, que é, na verdade, a nossa comunidade, a comunidade de sênior, uma comunidade muito pujante, que faz negócios lá dentro, que se educa lá dentro, né, que traz novas informações. Então, é um grupo de pessoas que está ali vivendo o TAS muito dentro da veia. E aí a gente encerra o ano de 24 com serviços 360, já que a gente atende todo tipo de empresa, e agora a gente tinha uma comunidade onde a gente ofertava serviço para eles também. Então, no começo de 2025, a gente, bem no comecinho do ano mesmo, em fevereiro, março, as grandes empresas, observando o hub da Talento Sênior, começa a conversar conosco sobre produtos de offboard, né? Eles têm uma ideia diferente do que seria esse processo dentro dessas grandes empresas, e aí a gente se desafia, né, a entregar esse novo produto, começa a fazer algumas parcerias estratégicas, se lança como um ecossistema de trabalhabilidade, que é o nosso tema de coração aqui, e começa a trabalhar os avanços da plataforma. Portanto, a Talento Sênior hoje é o primeiro ecossistema digital do Brasil focado na trabalhabilidade sênior de impacto para o mercado. Temos 4 grandes produtos, que eu vou falar sobre eles um pouquinho mais para frente, mas a gente tem aqui o talento sobre demanda propriamente dito, que é quando as empresas contratam os nossos sêniors part-time, com flexibilidade. A gente faz jornadas culturais de pesquisa, então eu faço as pesquisas, a gente levanta uma curadoria de temas e a gente leva todas essas informações para as grandes empresas. Então a gente teve muita empresa buscando entender o que estava acontecendo no mercado, não com as pessoas que estavam envelhecendo, mas com o mercado em função da transição demográfica. O Hub, que eu acabei de falar para vocês, que é essa comunidade de profissionais experientes, e essa rota de trabalhabilidade, que é o mais novo produto da Talento Sênior, que está falando aí sobre offboard, sobre treinamento e desenvolvimento, que é uma pegada muito para as grandes empresas. Então, graças a Deus, o mercado reconhece a gente aqui. Eu falei hoje, agora há pouquinho, que esse slide está desatualizado, porque a gente acabou de ganhar mais um prêmio aqui.
Semana que vem eu trago ele mais atualizado, mas de fato a gente vem fazendo um trabalho que vem sendo reconhecido. A gente tem condições de atuar em todas as áreas, né? Para qualquer tipo de empresa, desde diretoria a lideranças até engenharia, produção, cadeia logística, todos os lugares que a empresa precisa para atuar bem, a gente consegue colocar sêniors lá dentro. O TAS, o maior preço que se tem por ele é em função da sua flexibilidade, né? É um modelo do qual o cliente vai escolher qual é o que melhor adapta a ele. Se ele quer contratar Headhunter full-time, CLT, ele vai poder fazer isso aqui, embora não seja a nossa principal entrega, isso é 1% do que a gente faz. O mais forte para a gente é o Talent as a Service, que é essa contratação focada na solução, na dor, que pode ser por hora, por demanda, por projeto. E porque a gente tem sêniors muito gabaritados, a gente também começou a ofertar mentorias, ofertar boarding, né, para ajudar os pequenos, principalmente os pequenos e médios, a tomar decisões mais estratégicas. O Talent as a Service, que é o nosso carro-chefe, é a modalidade que ela é mais contratada. Eu trouxe aqui alguns clientes, por exemplo, que já estiveram conosco, às vezes com 1, às vezes com 2 ou 3 colaboradores atuando de forma paralela ou em sequência. A maioria deles tinha uma dor específica, tempo para resolver o problema, veio aqui, contratou o melhor perfil, esse sênior entra, mão na massa, né, com todo o conhecimento que ele tem, mas mão na massa, com o desafio também de desenvolver a cultura dentro da empresa, daquilo que ele está se propondo a resolver. Né? Então, aqui no TAS, realmente, toda pequena, média, até grande empresa que se interessa, vê muito valor, porque ela ela recebe essa competência, essa experiência, pelo tempo que é necessário, não mais do que aquilo. Né? Então, é uma extensão do corpo de colaboradores que eles têm. A gente chama isso de arquitetura de talentos. A empresa tem CLTs, às vezes ela contrata consultores e ela vem aqui e contrata talentos sob demanda, e vocês vão ver que isso tem uma relação lá na frente com o offboard. Tá? Toda a nossa comunidade, todos os nossos sêniors estão dentro do nosso hub, que é essa comunidade onde eles fazem network, onde eles passam por trilhas de trabalhabilidade as a service, né? A gente ensina esse sênior a atuar as a service dentro desse modelo. Eles compartilham oportunidades, a gente faz muito evento e eventos presenciais e masterclass, né? Segunda-feira da semana que vem tem um grande evento da Talento Sênior, dia 20 de outubro, com o tema trabalhabilidade. E essas pessoas se ajudam, né, gente? Elas trazem negócios, elas ensinam, do conhecimento que elas têm, elas ensinam uns aos outros o que está acontecendo no mercado deles, o que vem de diferente. E é dentro do Hub que eles são convidados a mentorar, a dar treinamentos, a fazer palestras, enfim. É um grupo muito pujante. E as grandes empresas, principalmente, se interessam em saber o que acontece aqui dentro, porque elas estão nos pedindo, né, para aproveitar o que já tem de Hub Talent Sênior, para usar também dentro do offboard delas. Então, o Hub se presta para os sêniors, mas eles também se presta para as rotas de trabalhabilidade que a gente está ofertando para as grandes empresas. Então, o que as grandes empresas têm falado com a gente? Que, apesar delas atuarem muito fortemente no momento do desligamento com outplacement, elas ainda percebem que esses colaboradores que tiveram com eles há muito tempo, às vezes se sentem abandonados, e alguns deles, né, vão fazer algum comentário, vai trazer algum tipo de sentimento ou de sensação ruim para dentro ou para fora da empresa. Então, como consequência, eles apontam que tem perda de capital intelectual, que a marca empregadora fica mal vista, a ruptura do vínculo poderia ser mais produtivos, né? Então, em razão disso, elas estão pensando num offboard diferente. Ela diz que tem ruídos internos, enfim, tem uma série de coisas que fizeram as grandes empresas a começar a conversar com a Talento Sênior sobre a possibilidade do Hub ser também um offboard de rota de trabalhabilidade. E aí, o que a gente começou a fazer? Desenvolver, né, exclusivamente para profissionais 45+, através de uma metodologia proprietária, toda a integração dessa pessoa. Então, se antes a gente falava só de TAS, hoje a gente consegue trazer essa pessoa com TAS e até com as atividades de outplacement, que normalmente são as mais conhecidas aí. Então, a gente traz o cara, transforma ele do CLT para o TAS, né? A gente faz a mentoria dele, vai transformar ele no empreendedor de si mesmo. A gente faz toda essa extensão de trabalho para transformar do currículo ao portfólio do serviço. Então, se essa pessoa, quando ela vem para o Hub, ela pode voltar para o mercado como CLT ou se lançar ao mercado
como qualquer outra modalidade, né? Como um TAS, como um consultor, como um freelancer, como um mentor, como um conselheiro, e essa é a grande vantagem aí do offboard dentro da Talento Sênior. O nosso foco sempre é preparar esse sênior para o próximo capítulo da vida profissional dele, independente de qual modelo de contrato que ele vai estar utilizando, tá? Então, quando ele chega aqui no Hub, a gente passa por todos os conceitos sobre trabalhabilidade, quais são as formas de atuar para além do CLT, o que ele precisa estar atento, o que juridicamente ele precisa olhar. A gente lança ele nas trilhas formativas, transforma o currículo para portfólio de serviço e começa a trabalhar ferramentas e autoconhecimento dele, inclusive para ele se lançar ao mercado, né, gente? Ele tem que fazer o go-to-market dele, então ele tem que se posicionar melhor para além desse profissional contratado de CLT. E é isso que a gente ensina para ele dentro da rota de trabalhabilidade. Bom, um dos nossos carros-chefes aqui também são as pesquisas, né, que a gente faz e as curadorias. Então, a gente já fez uma grande lá no começo da Talento Sênior, falando sobre preconceito etário nas organizações, e isso rendeu para a gente muitos contratos, né, e deu muito palco para a gente falar com as grandes empresas, mas com as pequenas e com as médias também. Ajudou a gente a entender como passar por cima do etarismo. A gente teve uma segunda pesquisa, que foi no ano passado, que a gente fez no mercado, quais são os segmentos e setores que mais contratam profissionais 45 mais, por que contrata, quem não contrata por quê. E esse ano a gente está lançando a Pesquisa Nacional de Recolocação 40 mais. É uma pesquisa inédita no Brasil. O Brasil não tem esse número oficialmente para o recorte 40 anos ou mais, então a Talento Sênior está fazendo. Em janeiro, se Deus quiser, a gente começa a divulgar os resultados, porque é uma pesquisa realmente nacional, então a gente está com um pouco de esforço lá no Norte e no Nordeste, mas esse é o tipo de trabalho que a gente faz, que depois a gente acaba levando para grandes empresas ou qualquer entidade que tem interesse. Aqui eu estou trazendo algumas para vocês. Então, a gente já fez a Lelo, a gente já fez Climate Ventures, já fez Fundação Dom Cabral, já fez para a Unimed, Sebrae conversa bastante com a gente sobre isso. Fundação Salvador Arena contratou a Talento Sênior em cima de uma curadoria, porque ela tem grandes empresas que contratam os trainees da fundação, e essas empresas estavam precisando de apoio para destravar a relação com esses jovens aprendizes, né? Então, eles tinham tantas pessoas mais jovens lá trabalhando com várias gerações, como gerações novas chegando. Então, eles contrataram a gente aqui para fazer essa curadoria. O evento Hack and Play, inclusive o Fernando vai estar lá, né? Sábado eu estou lá no Hack and Play, é o segundo ano que a Talento Sênior vai, a gente está indo com uma oficina de 2 horas sobre trabalhabilidade. Então, tudo que a gente estuda, todos os temas que a gente traz a mercado, a gente coloca para rodar, né, o conhecimento, para fazer acontecer essa coisa de trabalhabilidade, tá? Um dos nossos outros produtos aqui para grandes empresas é o que a gente chama de transformação cultural e arquitetura de talento, gente. O que está aqui dentro, tá? Aqui dentro está tudo que a gente já estudou e o que a gente vê no mercado desses últimos 3 anos, e tento falar com mais de 11 mil pessoas. A gente traz esses estudos para embasar as decisões empresariais. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, que tem a Accenture e Capgemini, que chama a gente para conversar sobre o que está acontecendo no mercado brasileiro a partir da transição demográfica. As outras empresas aqui chamaram a gente para estudos específicos. Vocês estão vendo aí, por exemplo, L'Oréal e Maurício de Souza. Maurício chama a gente para conversar e começar a falar de etarismo quando ele, há 3 anos antes de lançar a Mônica 60+, estava precisando entender como é que estava a sua demografia dentro da empresa. A L'Oréal, a mesma coisa, né? Ela queria trabalhar um pouquinho essa coisa da imagem e ela usava, na época, um age free, né? E aí a gente apareceu com a proposta de ageful, né? Porque ninguém quer sair, se livrar da idade, todo mundo quer ter a sua idade plena, né? Então, estou trazendo 2 exemplos aqui de temas que a gente vai fazendo a transformação organizacional acontecer através dessas pesquisas da nossa curatoria. Saipen, Sicredi, Dow, Exap, IMRS, por exemplo, elas estavam sim olhando para dentro, tá? Elas estavam querendo entender o que acontecia com a equipe de colaboradores dela e como é que ela poderia trabalhar essa questão geracional. Para além dos conflitos, né? Ela queria entender como é que eu faço para manter uma pessoa que, em tese, deveria se aposentar aqui dentro da minha arquitetura de pessoas e por aí vai, tá? Então, quando a gente fala
Com as grandes, a gente vai falar sobre diversos temas. Os pequenos, eles se interessam pelos temas, mas mais para entender se aquilo é vantajoso na hora de contratar. Os grandes fazem jornadas maiores. Então, os temas que a gente está trazendo aqui, por exemplo, são temas que interessam muito para eles estudarem o que eles vão fazer a partir de então. Então, esses dados devem ser comuns para vocês aqui, né? A inversão da pirâmide etária global, a questão de que o Brasil envelhece a passos largos, a cada 21 segundos nasce uns 50 a mais, 16% da população brasileira já tem 60 anos ou mais, entretanto, 89% dos brasileiros não se vê representado e não se vê dentro de um futuro, vamos dizer assim, prazeroso, né? Não se vê em produtos, não se vê em mídias, não se vê em serviços, que são coisas que a gente precisa resolver. E aí, a economia prateada, que é uma força em crescimento, né? Ela representa hoje 15 trilhões de dólares por ano, falando no mundo, né? E é a terceira maior atividade econômica que existe. Então, fica-se a pergunta, né? O que você vai fazer com essa força tão pungente, essa força que cresce? A maioria das grandes empresas quer entender como é que isso está se dando, e elas trazem 3 coisas que são muito importantes para ela, que é: pela primeira vez, a gente tem profissionais mais jovens liderando profissionais mais velhos, existem até 5 gerações trabalhando em conjunto, né? E metade da população brasileira já tem mais de 30 anos, nasce menos e se vive mais, e a gente precisa dar conta dessas pessoas que estão aí prontas para o trabalho. Então, a gente na Talento Sênior ajuda as empresas a entender como é que ela pode fazer para lidar melhor com essa força geracional, que ela é diversa, seja ela atuando num ponto como solucionador de dores, seja ela atuando como parte crítica e criativa dentro do mundo das grandes empresas, tá? Os temas mais trabalhados, não vou passar por todos aqui, mas tem desde gerindo a diversidade, a transformação, a desvendando a oportunidade, até trabalhabilidade. Todos esses temas aqui a gente trabalha dentro das empresas, pode ser através de painéis, pode ser através de oficinas, pode ser através de novas diretrizes, novas políticas, enfim. A gente realmente, na Talento Sênior, tem passado por várias fases aí para entender o que anda acontecendo, e por isso talvez a gente tenha aqui bons argumentos, né, e bons conteúdos para a gente discutir, independente do tamanho da empresa. Então, vou parar aqui. Não sei se eu cumpri meu tempo. Sim, Cris, não, ainda tem 4 minutos ainda. Quem quiser fazer alguma Muito pergunta, alguma bem, então vamos interação, passar para as perguntas. quem Aí, quiser fazer alguma pergunta, conectar ou fazer algum ponto. vou colocar aqui nosso evento de segunda-feira, se alguém quiser participar, tá? Claro, É Nosso isso, evento claro. da muito bom. Empregabilidade Sênior. Por favor, esse ecossistema aí nós vamos trazer mais para dentro aqui, com certeza, Ju. Inclusive, eu vou aproveitar a deixa da Ju, gente. Eu coloquei aqui para vocês o nosso NPS, então peço para vocês, vai lá, pode ficar à vontade, pode falar, pode criticar, pode trazer ponto, que a ideia da comunidade é a gente melhorar. Então tá aqui, inclusive é meta que a gente trabalha aqui como comunidade, que é o NPS de vocês, tá? Eu coloquei também os links dos próximos eventos que a gente vai oferecer aqui da DFCJ, tá? O Daniel Ô, fez uma Thiago, pergunta, Ju. Oi. eu tenho uma dúvida Sim, também, desculpa. claro. Não pode ler a Pode pergunta ler a ali, depois eu pergunta? faço. O Daniel perguntou o seguinte: como vocês entendem os benefícios como forma de retenção? Como isso se dá nas novas gerações? Funciona como funcionava nas anteriores? Plano de saúde, previdência? Ô, gente, a gente está falando das grandes empresas, a maioria, né? Então, nas grandes empresas, por incrível que pareça, existem ainda muitas semelhanças, principalmente quando a gente fala de benefícios, entre as gerações, tá? Então, plano de saúde é uma coisa que é generalizada, a que mais importa para eles, né? Até para os meus filhos. É engraçado como eles valorizam bastante isso. Já a questão da previdência, porque eles agora, não todos, mas a maioria, né? Vamos dizer assim, os mais abastados, tá, gente? Que frequentaram faculdades melhores, eles estão de olho num investimento de mais longo prazo. Então, eles não se balançam por essa aposentadoria que a gente conhece. Eles estão mais interessados se eles estão, por exemplo, têm condições de receber uma boa bonificação, ou até alguns, né, chega a se falar até de ações de empresa, principalmente nas pequenas e médias. Quando eles vão pensar em startup, eles estão pensando nos equities também. Então, os benefícios continuam sendo
questões de retenção, mas o que acontece é que alguns mudaram, tudo bem? Então, hoje, uma grande empresa que fala que não é híbrida, que não tem home office, ela está enfrentando, sim, muitos problemas, por exemplo, tá? Então, o jeito de lidar com as gerações muda, mas alguns valores continuam se mantendo. Não sei se eu respondi toda a pergunta. Ô, Cris, eu queria saber qual é a principal serviço, competência que é demandada desse profissional sênior até vocês. É vendas, é tecnologia, é... Ah, tá, perfeito. Gente, ó, tem três que são, assim, estupidamente procurados, tá? O primeiro é financeiro, o segundo é pessoas de recursos humanos, e aí a gente tem o cara do comercial, seguido da pessoa de marketing, seguido da pessoa de projeto. E aí dentro deles, né, Cassiano, tem as diferenças, né? Assim, então, quando você fala de RH, tem empresa que busca especificamente novas políticas, né? Plano de desenvolvimento, metas, essas coisas, né? Mas tem sim o pessoal que está buscando gente para cuidar, principalmente as pequenas e médias, está buscando para cuidar do departamento pessoal, porque a pequena e média ela não tem uma área tão estruturada assim de RH. Então, ela quer um bom departamento pessoal, porque ela não quer ficar na mão apenas do contador. Já o CFO, gente, ele é demandado de todos os jeitos. Inclusive, a pequena, às vezes, nem tem clareza de que ela precisa de uma pessoa financeira, sabe? Eu já tive cliente conversando comigo que ele queria contratar um comprador técnico e ele levou uma pessoa de processos, levou um CFO e levou um RH, mas não levou o comprador técnico porque ele não precisava. Então, as pequenas e médias, às vezes, não conhecem a sua própria dor, tá? Essas são as que mais contratam. Rodrigo também fez uma pergunta. Rodrigo fez a pergunta: e como vocês tornam competitiva a remuneração desse profissional para a empresa? O valor está alinhado com as competências que a empresa recebe? Tá, assim, um dos cuidados que a gente tem aqui é para não uberizar a pessoa, tá? Então, a gente sempre está trabalhando no valor de mercado daquele profissional. O que acontece? É que aqui você não está contratando uma pessoa full-time CLT. Como você está contratando no modelo talento sob demanda, você está contratando um PJ, você já tem um belíssimo benefício. Tudo bem? Então, o que a gente vai garantir? Que esse cara está enquadrado corretamente, com o KNAI correto, com o contrato social correto, bonitinho ali. E a empresa, ela vai pagar pelo tempo de uso, tá? Normalmente, a gente lista, né, quais são as atividades, sei lá, um CFO, tem N atividades que ele pode fazer. A gente meio que separa o que é estratégico, o que é tático e o que é operacional. Isso tem uma valoração e vai depender do tempo que ele está atuando e de qual tipo de atividade que ele vai fazer. Ele pode fazer só coisa estratégica, que joga o valor dele lá para cima, e ele pode fazer coisas misturadas entre estratégico, tático e operacional. Tá? Então, a gente tem aqui a nossa inteligênciazinha que ajuda a gente a fazer esse valor. Fica bom para a empresa, fica bom para o cara, fica bom para a gente. E é muito transparente. Todo mundo aqui sabe quanto todo mundo está ganhando na hora de fechar o negócio. Tá? Então, beleza, pessoal. Parabéns aí de novo com a turma, Ju, Cris, parabéns. As meninas estão no ecossistema, viu, gente? Depois elas podem colocar o contato delas aqui para continuar essa conversa, porque a gente quer estimular exatamente as conexões, essa colaboração que é muito importante. Eu vou chamar agora o próximo, que é o Pedro. Eu vou colocar o Pedro, você na frente, Pedro, porque o Isaías. Opa, se bem. Um minutinho aqui. Eu acho que. Beleza, tem que saber, Tiagão. Estou à disposição. Deixa eu ver a sequência aqui, porque eu acho que o Isaías ele não vai estar aqui. Teve que sair por conta de uma reunião. Pode apresentar, Pedro. E aí, se o Isaías conseguir chegar a tempo, tá? Beleza. Boa tarde, pessoal. Parabéns aí pela apresentação, muito legal. A gente trabalha aqui com recrutamento de seleção também, e um trabalho como o de vocês é muito importante, porque as empresas realmente não estão preparadas e pedem oportunidades, né? Com vários grupos, vamos dizer assim, da sociedade, por preconceito mesmo, né? Eu descobri hoje que eu já estou chegando em sênior, porque eu tenho 44, então a partir do ano que vem, se a RH Renováveis der algum problema, eu me candidato aí.
Isso acontece também com, por exemplo, eu fiz mestrado e doutorado e eu vejo um preconceito muito grande com alunos da academia, que acham que mestrado e doutorado não dá para fazer nada, e outros, né? Então, trabalho muito importante. Eu vou apresentar aqui, pessoal. Vou projetar minha tela então, tá? Quando eu apresentar, eu não. Deixa eu ver como é que é aqui. É uma tela, compartilhar. Olha, me fala aí, Thiago, se estão vendo. Estamos vendo. Tá faltando só colocar em modo apresentação. Tá em Aí, apresentação agora agora? sim. Beleza, Agora sim. pessoal. Pessoal, eu vou falar um pouquinho da RH Renováveis, mas eu vou falar principalmente, eu quis trazer aqui algumas coisas relacionadas a algumas palestras que a gente dá e conceitos realmente sobre gestão de pessoas e assuntos que a gente vê na maioria das empresas aqui e que muitas vezes a gente acha que está fazendo certo, que acha que não tem ciência, que não tem conhecimento por trás, faz muito no achismo, né? E são temas que a gente trabalha como educação dos nossos clientes, né? A gente sempre fala, é melhor vender para aquele cliente que já quer o que você tem, ou oferecer uma coisa porque ele já quer, mas eu acho que toda empresa também tem que ter um trabalho de elevar o nível de consciência sobre o assunto. E, infelizmente, gestão de pessoas é muito deixado de lado, muito deixado de lado. Mas, inclusive, por grandes empresas. Né? A gente fala, o primeiro funcionário de uma empresa tinha que ser o gerente de RH. Ele tinha que estar sentado no board do planejamento estratégico das grandes empresas. E muitas das vezes, a maioria, me arrisco dizer, isso não acontece, tá? Pessoal, só uns números aqui da nossa empresa. A RH Renováveis é de 2020, nós completamos 5 anos. Temos 12 colaboradores diretos e bastante indiretos, que a gente trabalha com muitos parceiros, recrutadores pelo Brasil, também atuamos no Brasil todo. Já fizemos mais de 1.400 projetos para um pouco mais de 300 clientes. Nós nascemos como uma consultoria de recursos humanos, principalmente para recrutamento e seleção. Temos outros serviços hoje também. E depois, quando a gente conheceu aí o Armando, o FCJ, Energy Hub, a gente entrou para o caminho da tecnologia. Isso foi em abril do ano passado e a gente lançou a nossa plataforma tem um pouco mais de um mês. Então, a gente continua aí com os dois blocos. Nós temos a consultoria, que é o recrutamento e seleção e outros serviços, e também temos agora a nossa plataforma, que é o Tracker, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Gosto muito, me orgulho muito desses números aqui. A gente tem um NPS médio de 9,5, 88% de assertividade, ou seja, apenas em 12% dos nossos processos seletivos os clientes acionam a garantia e a gente tem 60% de recorrência. A gente calcula isso da seguinte forma: 60% dos clientes que já compraram da RH uma vez já compraram mais de 3 dentro do mesmo ano. Então, assim, a qualidade dos nossos projetos por recrutamento e seleção tem sido muito boa, a gente tem tido muito, muito sucesso e agora a gente lançou a plataforma com os dados e com a experiência desses um pouco mais de 1.400 projetos que nós fizemos, né? Que muda aqui, Thiago. Ah, tá. Vou falar um pouquinho sobre gestão de pessoa. Para mim, é o principal erro. O pessoal pergunta muito, às vezes alguém vai perguntar aí. O que é o principal erro das empresas? Pode ser startup, pode ser empresa média, pode ser empresa grande. Muitas empresas grandes têm isso melhor mapeado, mas eu não acho que isso é uma regra. Porque eu vejo muita empresa grande errando nisso aqui. Gestão de pessoas, a gente divide em 3 pilares aqui no nosso entendimento. Recrutar e contratar é uma parte, você tem que reter, engajar e você tem que saber promover e demitir. Você mostra a cultura da empresa quando você contrata, quando você promove e quando você demite. Não é no que está escrito na parede. Escrever integridade, valores, direitos humanos e essas frases bonitas na parede da sua empresa não adianta nada. Quando o estagiário entrar na sua empresa, ele sabe o que é integridade? Ele sabe o que é respeitar as pessoas? O que é respeitar uma pessoa para você na sua empresa, né? Quando a gente fala de cultura organizacional. E hoje, com a internet, muito guru aí, você vê muito vídeo das pessoas falando: eu não tenho que engajar nada, a geração Z é preguiçosa, ou quem tem mais de 45 não serve mais. Essas baboseiras que o pessoal fala, né? E que acaba sendo muito difundido e até tem mais repercussão do que a ciência e o conhecimento por trás. Porque o pessoal quer solução pronta. Mas não tem jeito. Gestão de pessoas é cobertor curto. Você tem que aprender a recrutar e contratar, você tem que saber reter e engajar, e depois, mas não menos importante, saber como promover e demitir. Isso aqui tem muito erro. Muito erro. Quem nunca promoveu o melhor gerente o melhor vendedor para gerente? Só porque ele era um bom vendedor. Perdeu um grande vendedor e ganhou um gerente meia boca. Quem nunca contratou só porque tem experiência anterior? E isso não quer dizer nada. Cansei de ver cara que está há 15 anos tendo sucesso numa empresa, muda de empresa e não dá resultado. Então, o que são os principais erros que a gente encontra aqui?
em relação à gestão de pessoas. Eu separei três. Isso aqui, para mim, resume muito. Primeira coisa, será que existe mão de obra, falta de mão de obra qualificada, pessoal? Isso é uma reflexão que eu sempre faço. Eu escrevi até um artigo no canal Solar há uns 4 meses atrás sobre isso. Desde que eu entrei na engenharia, no ano 2000, que eu escuto falar que o país não tem a mão de obra qualificada. E aí a gente pergunta para os líderes, o que é uma mão de obra qualificada? Normalmente ele fala alguém inteligente, autônomo, que não precisa de treinamento, que conheça o mercado, que traga cliente, de preferência ganhe pouco. Pô, se o seu conceito de mão de obra qualificada é esse, nunca vai ter mão de obra qualificada em nenhum setor. Por quê? Porque o gerente não sabe, o gestor não faz um processo de onboarding, não sabe definir meta direito, mete a meta lá porque ele quer, faz cobrança exagerada, bota as pessoas no nível de pressão que dá burnout. Isso não é mimimi de geração Z, né? A neurociência mostra aí que estresse em excesso causa perda de capacidade cognitiva. Gestor que não sabe treinar, quem trabalha em recrutamento de seleção, que já escutou isso. Não, eu quero um cara que eu não preciso treinar, porque eu não tenho tempo. Então a job description do seu cargo está errada. Porque se o gerente não tem tempo para treinar, e aí? Não fornece ferramenta, não sabe nem elaborar descrição de cargo e muito menos entrevistar e avaliar. A gente aqui atende, pessoal, empresa até grande, média para grande, em que o gestor não sabe fazer uma entrevista, não sabe perguntar. Então, para mim, o principal erro aí da falta de mão de obra qualificada é a falta de gestor qualificado, que sabe usar o recurso humano. Eu nem gosto muito de usar essa palavra, mas ela é jargão, da melhor forma. Segundo, salário e comissão. Achar que comissão que motiva, que eu vou pagar uma possibilidade de bônus e o cara vai se engajar e vai dar certo, que eu vou dar uma parte da minha empresa. Eu recebo muito aqui, principalmente startup. Não, você tem que dar uma parte da empresa, porque o cara motiva porque ele é dono. Falei, meu amigo, motivar para acelerar para o buraco não adianta nada. E motivação por si, se o cara estiver indo para o caminho errado, não adianta nada, é pior. Prefiro você ter um cara que está indo para o caminho errado, mas é lento, do que um acelerado indo lento, mas indo para o caminho certo, do que um acelerado indo para o caminho errado. Então, cuidado. A mensagem que eu sempre falo, cuidado em achar que só comissão, prêmio ou algum estímulo financeiro melhora a performance. Eu vou mostrar uma literatura aqui para vocês, que é um livro compilado de 200 estudos acadêmicos, mostrando que competição, variáveis muito altas, comissão piora a performance média dos times. Não melhora, piora. 90% dos seres humanos perdem capacidade cognitiva sob estresse financeiro. Então, cuidado com isso aqui. Isso aqui eu vejo muita empresa que chega e acha que eu boto uma comissão, o cara pode ganhar 1 milhão por mês, aí dá tudo certo, ele esquece aquilo que dá resultado, que é o terceiro item, que é cadência. Gestão de pessoas, dividida entre liderança e gerência, é cadência, é controle de dados, é indicadores, são processos. Tudo isso alinhado à parte de liderança, que tem que ter humanidade, respeitar o ser humano e criar um ambiente colaborativo, e é isso que tem dado mais resultado, é isso que os estudos mostram que tem dado muito mais resultado, né? Contratar por resultados anteriores não adianta, porque a pessoa pode ter dado resultado anterior, mas quando entrou na empresa mudou tudo, mudou a cultura, mudaram os processos e mudou a equipe, mudou o ambiente. Talvez a pessoa não se adapte, né? Baseado nisso, o que a gente acredita, né? Tem um estudo aqui, uma grande parte de vocês já deve ter visto, que foi feito em 2018 no Brasil, né, que é a frase que a gente fala do RH. A gente contrata conhecimento e demite comportamento. Nessa pesquisa, feita pela Michael Page lá em 2018, acho que foram 1.400 empresas ouvidas, eles viram que 91% das demissões não são por conhecimento, é por comportamento, que é o soft skills, né, ou habilidades comportamentais. E baseado nisso, que é o que a gente tem feito, nosso processo de recrutamento e seleção ele é muito baseado nessa questão do comportamento, alinhamento de cultura e perfil comportamental, que a gente lançou a nossa ferramenta, que é o RH Tracker, que é uma ferramenta que faz diagnóstico comportamental, é desenvolvido pela RH Renováveis, com a linguagem nossa, com código nosso, software é nosso, tudo, a plataforma é nossa, justamente porque a gente pode adaptar ela para algumas realidades. Como a gente já adaptou para startups que querem avaliar colaboradores, venture capitals que podem avaliar founders, redes de franquia que podem avaliar possíveis franqueados, né? Porque a gente avalia um monte de indicador econômico de tecnologia, mas e a pessoa que está por trás que vai tocar o negócio? Na hora de dar pitch de venda, na hora de dar palestrinha, todo mundo decora. Isso é treinável. Agora, na hora de sentar para fazer um planejamento estratégico e executar uma atividade, aí muda, aí a pessoa se revela. Então, a nossa ferramenta, o objetivo dela é descobrir isso, quem é a pessoa do ponto de vista comportamental. Que ela chama RH Tracker, está aqui a tela, nossa logo, né?
que a gente fala, comportamento para gerar resultado. Isso aqui deveria estar na mesa de todas as empresas, principalmente quando ela é pequena. O pessoal fala, mas isso aqui é coisa de empresa grande. Eu, claro, cara, acho que não, porque uma empresa grande, trabalhei em muitas, né? Trabalhei na Siemens, trabalhei na IBM, é impossível quebrar a IBM, é impossível fazer uma grande cagada, é difícil. Você tem que ter um cargo muito alto para você dar um prejuízo assim muito grande para uma empresa grande. Agora, numa empresa pequena, meu amigo, um erro você quebra a empresa fácil. É aqui que você tem que olhar isso. É mais importante, na minha opinião, para as empresas pequenas e médias até do que para as grandes. E principalmente para cargos menores. Porque quando você chega no nível muito de diretor, não sei o quê, isso é super importante, claro, para estar alinhado. Mas são pessoas muito experientes, que têm malícia, que sabem jogar o jogo político das corporações, né? E que têm muito conhecimento. Quando você está na base, ali sim você está recrutando pessoas para trabalhar com você que estão conectadas com o seu propósito e com o seu modelo de trabalho. Eu vou mostrar aqui o nosso teste lá, o nosso diagnóstico, nossa plataforma, ela é bem grande, mas eu vou mostrar aqui 2 exemplos bem simples de casos reais que a gente fez nos últimos 15 dias com clientes, tá? Esse primeiro caso aqui é um estudo simples de um gerente com 2 vendedores. Estudo de perfil comportamental. Estudo de compatibilidade e complementariedade entre um gestor e os vendedores. Para quê? Para ele fazer um plano individual para ver como ele tem que agir no comportamento de cada pessoa para que essa pessoa possa chegar no resultado que ele quer. E olha que interessante. Eu vou falar por alto aqui bem rápido para não estender, mas depois pode fazer perguntas se quiser. A barra azul é o gerente, a barra rosa, laranjada aqui é o vendedor 1 e a verde é o vendedor 2. Quando a gente compara, são 5 pilares que a gente avalia no nosso diagnóstico. A ação que tem a ver com protagonismo, metas, ousadia, até agressividade na sua forma de trabalhar, né? Que é o que muita gente diz que procura isso. Depois a expressão que tem a ver com a pessoa se expor, se abrir, ser mais comunicativa. A parte de segurança, que tem a ver com aversão a riscos, escuta ativa e busca de ambientes harmônicos. A parte da estrutura, que tem a ver com lógica, uso de dados e processos. E adaptação, que é o repertório comportamental. Pessoas com traços comportamentais muito fortes têm adaptação menor. Por quê? Porque elas são muito características naquilo, nas forças que movem. Pessoas que têm tendências comportamentais mais medianas, normalmente têm uma adaptação um pouco melhor, porque ela consegue se adaptar, ou tem uma tendência a se adaptar melhor em contextos diferentes dos seus. Então, olha que interessante isso aqui. A maioria dos gerentes comerciais vai querer dar um treinamento e um plano para todo mundo igual, mas olha a diferença entre essas pessoas. O vendedor 1, por exemplo, só pus o resumo do que o relatório gera. O vendedor 1 ele é mais expressivo do que o gerente, bem mais. E é melhor com esse nível de expressão tão alta que ele tem, que ele atue com relacionamentos. Esse cara vai ter dificuldade com dados. Por quê? Porque o pilar de estrutura dele é médio-baixo. Então, esse cara aqui não vai ser um cara que vai preencher CRM feliz, que vai controlar dados feliz, que vai seguir os processos feliz, mas ele vai ficar melhor se relacionando. O que o gerente, nesse caso, fez? Combinou com ele, sabendo do perfil dele, que ele ia trabalhar 1 hora por dia preenchendo dados e não mais do que isso. O restante ele ia focar naquilo que ele tem uma tendência comportamental melhor. Né? Além disso, ele não é um cara de muito protagonismo, ele não é um cara de metas muito ousadas. Ele não é competitivo como gerente. Então, o gerente que é mais competitivo que ele, se começar a pressionar demais, botar meta muito alta e não explicar, esse cara não vai dar certo. Então, aqui a gente tem só nesses negócios aqui um plano de ação que daria para fazer. Onde ele vai trabalhar melhor, como você organizar a agenda dele para ele também olhar para dados e ir trabalhando isso, e como que o gestor se relaciona com ele de uma forma que vai ficar mais compatível. O vendedor 2 é diferente. O vendedor 2, olha qual que é o pilar dele mais alto. Ele é um cara bem mediano. E ele tem uma busca por previsibilidade maior, olha aqui a segurança dele. Esse cara é um cara que, se você propor mudança rápida, ele vai sofrer. Então, para esse cara, você tem que trabalhar com um pouquinho mais de previsibilidade, mas sempre ele sabendo disso para que ele possa melhorar. Ele entender que mudanças são necessárias e que de vez em quando a gente vai ter que mudar em cima da hora. Né? Ele é um cara que gosta de harmonia e ele tem uma dominância média alta, mais perto do gerente que o vendedor 1. Então, o vendedor 2 vai entender mais o que é uma meta ousada do que o 1. Tá? Ele é um cara, por outro lado, também que não é focado em processo, mas ele tem uma grande capacidade de adaptação. Então, ele é um cara muito bom, provavelmente, para trabalhar com treinamento, com conciliação, atuar em divergências, porque ele não é aquele cara que se incomoda tanto com ambientes diferentes do dele. Isso aqui é um resumo do resumo. O nosso relatório, ele mapeia os perfis individuais, aí vem um relatório grande, e depois ele faz esse estudo de compatibilidade
para que saia um plano de ação do gestor sobre a sua equipe e para que a equipe conheça a si mesma. Aqui um outro projeto que a gente fez, só que isso aqui é compatibilidade de cultura. O nosso teste, além do perfil comportamental, ele levanta quais são os pilares de cultura em que a pessoa, o indivíduo, tem mais tendência a se adaptar de forma mais natural, né? A gente usou um autor bem famoso para isso e, basicamente, para resumir, né, não dá para resumir uma cultura em 4 pilares, mas isso aqui é uma forma de você fazer uma análise um pouco mais geral, depois você pode entrar, que são 4 estilos. O estilo de performance, que é parecido com aquele da ação e dominância, aquele estilo de empresa que só meta que vale competição, romper barreiras, uma comunicação mais direta. O de inovação, que muita gente conhece. O que é uma cultura de inovação? É uma cultura de ajuste, uma cultura de lançar MVP, uma cultura de valorizar erro, é uma cultura de experimentação, que inclusive o ambiente, até as roupas que as pessoas usam, o ambiente normalmente é um pouco diferente, porque ela é mais aberta à experimentação. Existem culturas de mais estabilidade, que é aquela mais padronizada, onde você tem que ter mais previsibilidade, e as culturas de consistência, que são aquelas mais voltadas para processos, dados e regras. Uma coisa mais rígida no controle. Então, por exemplo, olha a diferença aqui entre o diretor, o que a gente fez? O diretor fez o teste, vimos os pilares de cultura dele. Depois o time fez o teste e depois ele fez uma cultura projetada. Qual é a cultura que ele quer para 2026? E olha que interessante. Nas ações saíram coisas que ele precisa trabalhar com o time, mas saíram coisas que ele precisa trabalhar ele mesmo, o diretor. Olha aqui que interessante. O time tem esse nível de performance no pilar de cultura. E a ideal projetada é um pouquinho maior, mas olha o nível do diretor. Então, o diretor tem que dar uma baixada aqui. Aqui o trabalho é principalmente do diretor, porque se a cultura projetada é essa e ele está aqui em cima, ele tem que reduzir, né? Então, qual foi a sugestão? Aqui, isso aqui é bem grande, eu só estou botando resumo. Mas, de forma geral, além das metas gerais e só pressão, trabalhar com meta de esforço, meta de controle diário, aquela cadência. E você valorizar mais o esforço e a atividade do que o resultado em si. Porque se olhar só para o resultado, você pode estar negligenciando alguma coisa. O diretor precisa ponderar as cobranças, ele precisa ajustar o tom e velocidade ao time e à cultura que ele quer. Se ele seguir naturalmente, sem pensar nisso, ele vai quebrar a cultura que ele quer. Outra coisa, inovação não é o momento. Apesar do time ter uma cultura de inovação maior, para esse caso no projeto estratégico, não é o momento de inovar, porque produtos estão prontos, eles não querem lançar coisas novas, não vão entrar em novos mercados, e eles estão no momento de que não vão trabalhar muito com inovação. Não quer dizer que para o outro ano não vai ser assim. Então, isso aqui precisa ser comunicado e ter um acordo muito grande. Para o time entender que, nesse momento, apesar de eles terem essa pá da cultura de inovação alta, não é o momento. A parte da previsibilidade, olha aqui, ó, a estabilidade. O time é bem maior do que a cultura que eles querem e do que o diretor. Então, vai precisar que o diretor trabalhe um pouco da segurança, de 2 formas. Explicando para o time que vão haver imprevistos e que eles vão ter que aguentar aos poucos, mas também trabalhando num ambiente um pouquinho mais caótico, que pelo jeito pede, que é a cultura que eles querem. E por último, a consistência. A cultura projetada ela é bem maior do que a que o time tem, ou seja, aqui o time vai ter que trabalhar mais com dados, porque essa é a cultura projetada, inclusive o próprio diretor. Então, aqui sai um relatório gigante de um plano de ação do que o diretor tem que fazer para se adaptar à cultura e de como ele trabalha o time para a cultura que ele quer. Essa cultura que ele quer, que é a projetada, o teste também faz, porque o diretor, junto com os líderes, responde algumas perguntas e ele bola isso. Tudo isso aqui sai automático no teste, né? Aqui eu dei um exemplo muito rápido, mas esse é o nosso teste, né? Eu vou deixar aqui algumas literaturas, se vocês quiserem depois olhar, de estudos científicos, livros que mostram isso que a gente está falando, que o comportamento é muito mais importante do que o conhecimento em si. Não é que o conhecimento é desprezível, é óbvio que não, mas dentre as pessoas que têm aquele pré-requisito de conhecimento, você precisa contratar pelo comportamento e pela fit cultural com o que você quer. Dá muito mais resultado, né? Esse livro aqui, inclusive, ele mostra uma pesquisa feita no Vale do Silício, onde passaram alguns anos contratando 3 tipos de equipes, né? Algumas com os melhores, outras com os maiores salários e outras por fit cultural. Mas é disparado o resultado maior quando é fit cultural. Então, eu acho que gestão de pessoas, pessoal, o principal erro, no geral, assim, se eu pudesse escolher um, é que a gente não bota essa ciência do comportamento na mesa para discutir. A gente só discute meta, técnica, processo, mas não vê como que as pessoas estão reagindo. E aí a gente tem esse problema do Brasil e do mundo, que é falta de mão de obra qualificada, como todo líder fala, e rotatividade muito alta e perde rios de dinheiro, né?
Então, a nossa ferramenta, o objetivo dela é tentar quantificar isso para que as empresas possam trabalhar melhor a gestão de pessoas. Show demais, Pedro. Parabéns aí, viu? Já usei já a ferramenta, bem interessante. Assim, na verdade, eu também super concordo. O Rodrigão falou que é animal. Inclusive, Rodrigão, você é o próximo, viu? No próximo encontro nosso de RH, você já está na nossa lista para você apresentar, viu? No próximo evento. Pessoal, vou abrir para perguntas aqui para o Pedro. Parabéns, viu, Pedro, pela apresentação. Inclusive, acho que teve um período aí que você até divulgou, né? Como partner da FCJ, para quem Sim, quiser usar a ferramenta. Não sei se essa proposta pode ser colocada aqui, mas talvez se você pode. quiser aproveitar essa oportunidade e colocar aqui para quem está no evento aqui. Ah, ótimo, Thiago. Obrigado pela oportunidade. A gente está fazendo no Não, início, beleza. que a gente lançou há pouco tempo. Você lembra do Marlon Brando, no Poderoso Chefão, que fazia a proposta irrecusável? A gente está fazendo a proposta recusável. É o seguinte: a assinatura é gratuita, a gente dá uma quantidade de créditos. Cada teste que você gera, você consome um crédito, e você paga por crédito. É bem barato, mas você paga por crédito. Como que eu estou fazendo para trazer as pessoas? Porque às vezes eu apresento, falo um monte de coisa, mas o bom mesmo é ver e ler o negócio. Então a gente faz uma assinatura gratuita, a pessoa ganha alguns créditos gratuitos, e depois, se ela continuar usando, ela paga no mês seguinte. Então, você entrou agora em outubro, você ganha ali de acordo com o tamanho da empresa, alguns créditos, usa, continua usando, no final do mês eu vou ver quanto você usou e te cobro no mês seguinte. Entendeu? Então não tem cartão de crédito, não tem assinatura, não tem fidelidade, não tem nada. Gostou, continua, pelo menos nesse início, nesses primeiros meses, que a gente está tentando trazer muita gente para dentro para mostrar que o negócio é bom. Isso aqui já foi testado com mais de 500 pessoas, tá, pessoal? Antes de lançar. Mas o plano é esse. Então, todos estão convidados aí. E, além disso, por ser da FCJ, o valor do, o valor do crédito para vocês tem um desconto, acho que de 25%. A gente fechou lá com. Eu tenho que ver lá, mas eu acho que é 25% mais barato do que eu vendo no mercado. Beleza. Parabéns aí, Ô, Pedro. Pedro, posso fazer uma pergunta aqui, Tiagão? Se o Armando permitir, tá tudo certo. Tava Certamente. nas... Se não, eu faço depois. Pode, pode À perguntar. vontade. Amanda Pô, se deu tiver a no tempo aí, frente. não quero trabalhar, não. Não, só rapidão. Ô, Pedro, eu tenho uma startup de recrutamento para tecnologia especificamente e tal, depois a gente fala mais sobre isso. Mas, só curiosidade, como é que o teu cliente absorve os dados que você gera? Você sente que ele tem a consciência para usar isso e tomar uma decisão assertiva? Ótima pergunta. O que que eu tenho feito? Eu acho que não, no geral, porque toda ferramenta você tem que aprender a usar, se acostumar a ela, né? Existem Se outros testes respondesse que fundamentais. sim, eu ia largar tudo e fazer outra coisa, cara. Eu acho que no geral não. Como que a gente tem trabalhado, Rodrigo? Grupos grandes, por exemplo, redes de franquia ou comunidades assim, eu estou me disponibilizando, eu e alguns consultores meus da empresa, a fazer encontros com eles para ir tirando dúvida. Fora isso, a gente tem e-books, tem material, tem vídeo para ajudar nisso, para ele saber usar da melhor forma. Agora, sim, eu não espero que alguém entenda da ferramenta no mesmo nível que a gente aqui que produziu, que trabalha com tudo isso inteiro. É um desafio. Esse é o desafio. E passando essa mensagem para o pessoal ir aprendendo. E tem um lançamento que vai ajudar, que ainda não está pronto, que é o seguinte: a gente vai lançar, eu não vou te dar a data exata, mas deve ser esse ano ainda, quase certeza, uma IA, um agente de IA, que ele chama gestor do comportamento. Essa IA, ela vai ajudar você a tirar dúvidas sobre o teste e como aplicar isso no dia a dia. Então a gente produziu um material aqui gigantesco, está treinando ela há muito tempo, porque quando você emite um relatório, ele dá uma visão geral, né? Aí depois, para você saber os pontos específicos, botar um desafio do dia a dia, tipo assim, ó, o meu dev aqui não faz isso. Por quê? Ela busca lá o resultado desse colaborador e conversa com você te dando sugestões. Então, esse é o próximo lançamento do Tracker, é ter esse agente de IA específico para isso, justamente para substituir a gente, porque eu não consigo explicar para todo mundo o tempo todo, né? Mas é um desafio, sua pergunta é super importante. Animal, animal. Pô, eu vou te chamar aí pra gente trocar ideia. Se eu falo que sim, eu perdi o parceiro, hein? Tranquilo, Zé Roberto. Pode deixar que eu vou subir no YouTube, depois jogo no Space, tá bom? Pode deixar que vai ficar gravado aqui, tá? Valeu. Pode perguntar, mano.
Muito bom. Na realidade, queria dar um depoimento de quem já usou, né? Das 500 pessoas aí que o Pedro comentou. Eu sou uma delas. Eu utilizei com uma outra empresa aqui do nosso portfólio, que inclusive está aqui na reunião também. Então pode até também dar o depoimento. E assim, para mim ali, você sabe quando você usa, o Thiago deve ter tido já essa sensação. Sabe quando você usa algum tipo de tecnologia e depois você acha que é mágica? Foi essa sensação que eu tive quando eu usei o tracker ali, sabe? Porque ele desvendou princípios de uma relação comportamental entre pessoas que a plataforma nunca tinha tido contato, assim, uma coisa que eu sabia que essa dinâmica existia, e ele conseguiu ir dentro de pontos cruciais assim dessa relação. Eu achei um espetáculo, foi realmente muito bom. Trouxe mais lucidez ali para essa relação, então todas as partes saíram ganhando muito, né? Se compreendendo melhor e evitando conflito e potencializando da melhor forma essa relação. Então, parabéns aí para a RH que está lançando aí o Tracker, um projeto super escalável, gestão de pessoas aí depois do Tracker, acho que vai virar na minha opinião, aí, um divisor de águas. Vai ser muito sucesso, Pedro. Valeu, Armando. Obrigado. Eu queria dar meu depoimento, inclusive, eu também testei. Alô, Pedro, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu já entrei no áudio, peço até desculpas, porque eu não sou muito habituada ao Zoom e eu não achei a palminha, a mãozinha para levantar. Então, eu já interrompi. E, Pamela, E sim, é só fomentando o que o Armando falou. Para a gente foi muito útil porque percebemos através dessa plataforma que os nossos pontos fortes, porque identificamos que entre principalmente eu e o meu sócio, que é o cofundador, que é o Renan, que as nossas diferenças e como a gente poderia encaixar as nossas qualidades, né? Porque a gente começou a identificar que o Renan ele tem pontos muito fortes e eu tenho esses pontos que do Renan são muito fortes na gestão da empresa, eu tenho como muito fraco. Então isso para a gente foi algo que ajudou muito, salientou muito as ideias que nós já tínhamos como sócio e refinou a nossa comunicação e a nossa forma de trabalhar. Parabéns, Pedro, pela plataforma, ela é incrível e a gente já está utilizando ela, atualizando o Pedro agora, inclusive, com os nossos novos colaboradores, porque ela realmente faz muito sentido durante o nosso processo de relacionamento também entre os colaboradores e suas funções. Então, parabéns, Pedro. Realmente você e a sua plataforma ajudaram muito a gente nas nossas decisões depois desse teste. Obrigado, pessoal. Que isso, nem precisava de eu apresentar, só vocês três falando isso aí já valeu. Obrigado, viu? Coloca no chat essa possibilidade, coloca seu contato, que eu acho que com certeza a galera vai fazer essa ponte contigo aí, viu, Pedro? Parabéns mesmo. Então, pessoal, acho que o Isaías não vai conseguir participar, então eu vou jogar ele para a próxima apresentação do RH, tá bom? Não sei se alguém tem uma pergunta. Thiago, pode falar. Estão me Não ouvindo tô te agora? ouvindo. Agora sim, agora Aí, sim. tá. Boa tarde, gente. Ô Pedro, uma questão. Eu já até contratei o seu serviço também, é muito bom da RH Renováveis. Eu tinha uma empresa de energia solar, fotovoltaica, eu vendi minha sociedade aqui em Belo Horizonte, né? Chama Metal Sol, não sei se você lembra aí de cabeça. Aí hoje eu tenho um SaaS que atende as empresas de energia solar. E hoje é uma dificuldade que eu tenho contratação de desenvolvedor, porque a maioria das vezes a gente contrata e ele trabalha de casa mesmo, ele trabalha da casa dele, até porque a minha empresa está muito no início ainda, e ainda não tem um escritório, e a maioria é de São Paulo, de outro estado. E uma coisa que eu observei é que alguns desenvolvedores que eu tive um pouco de problema no início, eu já troquei algumas vezes de desenvolvedores no meu software, o cara, quando você está acompanhando ele ali, o trabalho, você está ali na reunião online e ele está desenvolvendo, e você está junto, explicando o software e ajudando. Ele rende muito bem, mas depois, quando você passa tarefas para
e deixa ele trabalhando sozinho, cai muito esse rendimento. Aí eu queria saber se você já, no processo seus aí, se vocês fazem esse tipo de trabalho, já fizeram para startup, para contratação de desenvolvedor, e qual característica que você percebe quando você vê que o desenvolvedor, ele pode ter essa tendência a perder a eficiência dele quando ou ele trabalha de home office ou quando ele não tem uma supervisão ali que está em cima dele, porque não em cima, mas assim, está sempre com ele ali, porque o que eu estou vendo aqui nesse novo tipo de profissional que a gente está contratando é muito isso. O cara tá rendendo bem ali no começo e depois que você passa a demanda para ele fazer sozinho, cai o rendimento, ele começa a pegar outros trabalhos, né? Porque ele não é um CLT, ele é um PJ, então ele é autônomo, ele pega outros trabalhos. Como é que você trabalha dessa forma, assim? Como que você resolve esse problema com as outras empresas que já te contratou com isso? Maravilha, Thiago. Obrigado pela pergunta. Muito boa pergunta e que bom aí que você já contratou a gente no passado. Depois a gente vai conversar mais. A gente segue aqui na Sim. consultoria e lançamos a ferramenta, cara. Thiago, Legal. essa pergunta aí, muito difícil. Desenvolvedores, realmente, a maioria dos RHs vão falar para você que é talvez um dos perfis mais difíceis que existem. Cara, eu acho que é o seguinte: gerenciar presencial é diferente de gerenciar remoto. Eu tenho que dizer que os dois funcionam, mas a gestão é diferente. Não sei qual que é melhor ou pior, né? Porque a gente sabe que tá presencial do lado de você não garante nada. Quem nunca fez um trabalho da faculdade na empresa aqui? Quem nunca, né? Não pode fazer igual um cliente meu que hoje eu neguei o trabalho para ele, porque ele tranca o celular das pessoas na hora que chega na empresa. Se você chegou nesse nível de você ter que trancar o celular dos seus colaboradores na empresa, cara, você tá com um problema muito grande antes, né? Então, assim, Sim. o que eu acho, é assim, quando é assim, cara, o trabalho mais remoto, ele precisa ter medições menores. Medições menores. Infelizmente, porque, como eu falei, é gestão, cadência, indicador. Por exemplo, em vendas, a gente fala. Eu tenho um cliente meu aqui que ele tem 3 status por dia na equipe de vendas. Ele tem 3 metas diárias e 3 status. 3 por dia. Cara, se o cara não se adaptar a isso, o cara sai. Cultura expurga. O dele é bem exagerado, né? Mas é assim, dividir entregas menores, cara. Dividir entregas Sim. menores. Se começar a complicar, passar para meio período. Até no almoço vai fazer o que isso? Vou cobrar no almoço, vou cobrar 2 vezes. Essa é uma solução. Muita gente não vai sair por causa disso, porque não aguenta esse tipo de cobrança, mas outras pessoas que, à medida que ela vai entregando, você vai soltando e deixando os controles um pouco mais longos. Essa é a sugestão que eu daria. Agora, esse negócio da pessoa começar bem e depois ir mal, é um relato não só de desenvolvedor, eu vejo com vendedor pra caramba, com muita gente. Isso aí, cara, pode ser uma questão de falta de realinhamento das expectativas entre os dois, tá? Eu acho que aí vai feedback, mais conversa clara. É difícil no dia a dia, porque às vezes a pessoa começa empolgada e depois dá uma desempolgada. Ou é uma coisa sazonal, meio natural. Tem um negócio que chama regressão à média, que o pessoal, quando você analisa a performance de um colaborador, quase todo mundo oscila assim, ó, tipo uma senoide. Sim. Por isso que quando você dá bronca, isso é interessante, que eu li um artigo sobre isso. Quando você dá bronca, você tem a impressão que as pessoas melhoram. E quando você elogia, você tem a impressão que as pessoas pioram. A maioria das pessoas vão falar isso. O estudo mostrou que isso não é verdade. Não é por isso que acontece. O que acontece é o seguinte: quando que você dá bronca num colaborador seu? É quando ele está indo bem ou quando ele está indo mal? Tá indo mal. Tá indo mal. E quando que você elogia? Quando ele está bem. Quando ele tá indo bem. Então, como as pessoas oscilam a sua performance naturalmente, cada um de um jeito, quando você chama atenção é porque ele está no ponto mínimo. Ele já ia melhorar de todo jeito. E aí você tem a percepção de que chamar atenção melhora. Assim como você tem a percepção de que elogiar piora. Então, Coloca ele a na zona sugestão de é essa, né? conforto, né? Quando ele elogia também. Pois é, mais pontos de controle, principalmente se estiver longe, vai reduzindo isso. Hoje eu controlo por semana, não está indo bem, vou controlar a cada 2 dias. Não está indo bem, vou controlar a cada 4 horas. Eu acho que é Legal. isso. E a questão sempre do feedback da conversa para realinhar. Cara, eu não consigo acreditar que ninguém. E aí, nessas conversas, você pega até essas coisas, tipo, tá com o trabalho, não tá dedicando tanto tempo, sabe? Sim. Gestão mais próxima, é isso que eu indico, assim. Ah, legal, beleza. Obrigado, viu? Valeu, Thiagão. Obrigado, você, cara. Então, pessoal, a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas acho que foi bem importante o processo aqui. Queria agradecer a todos. Esse conteúdo ele vai estar gravado no YouTube, a gente vai subir no YouTube, vamos colocar todas as informações de vocês, para que se alguém ver de fora quiser fazer ponte,
convido vocês, eu coloquei aqui no privado o nosso NPS, é muito importante para que a gente possa acertar os conteúdos, acertar o que é bom mesmo para vocês. Eu tenho uma meta para ser batida também, tá? Então, conto com a ajuda de vocês, do NPS, e a gente vão ter uma série de eventos nas próximas semanas, tá? Que é o evento do Unreal Talks com o Adriano, que é um evento investidor anjo, para quem quiser trocar ideia, tirar dúvida, e nós vamos ter uma imersão Fest com o Gerson Ribeiro, tá? Que é de venda, uma imersão de venda muito importante. Então, quem se inscreveu, entra lá no link, também aqui no Luma, para a gente poder fazer esse controle. Então, estou à disposição de vocês no privado, tudo que vocês quiserem também, eu estou à disposição. Muito obrigado a presença de todos, tá? Então, nos vemos nos próximos, tá? Obrigado, Armando. Obrigado, Ju, Pedro, todos que estão aqui. Ótimo fim de tarde para vocês, tá? Ótima noite, tá bom? Obrigada, Ti. Obrigada, pessoal. Até mais, pessoal. Sucesso para todos nós. Valeu. Tchau, tchau.